Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber por que a inteligência emocional ajuda no trabalho em momentos de crise. Veja também quais os direitos de quem foi demitido durante a pandemia do coronavírus. E no bloco de entrevistas, o advogado Murilo Chaves fala sobre a Covid-19 como doença ocupacional. O Hora Extra está começando. Passamos um tempo considerável da nossa vida no trabalho e nos últimos meses levamos a rotina do trabalho para nossa casa. Como a inteligência emocional pode nos ajudar nesse momento? É o que você vai ver na reportagem a seguir. As relações humanas devem mudar daqui para frente. Entre as alterações está a relação de trabalho, o vínculo empregatício. Muitas atividades serão desenvolvidas de casa mesmo, o chamado home office. Isso já aconteceu agora, durante a pandemia, a quarentena. Mas como manter a inteligência emocional, o equilíbrio emocional trabalhando de casa? Como dividir corretamente o tempo? Sobre isto, nós vamos conversar agora com a publicitária Valentina de Oliveira, de 25 anos. Valentina, você que está trabalhando de casa durante esses últimos dias, pode nos contar como é que foi a sua experiência? Então, eu trabalho em 3 lugares diferentes e em um deles eu já fazia home office. Então, eu já entendia como é que funcionava. E aí, agora, com a pandemia, eu comecei a trabalhar em todos os 3 lugares de home office. Então, eu preciso dividir o meu dia entre os 3 trabalhos em casa mesmo. E durante essa pandemia, durante o período de quarentena, houve momentos em que você chegou a questionar a sua sanidade, a ter dificuldade, a falar, gente, eu não vou dar conta de ficar o tempo todo em casa, só trabalhando aqui, tomando todos esses cuidados sanitários que devem ser tomados. Como é que foi? Acho que sim, acho que esse é um sentimento que afeta todo mundo, né? Primeiro que eu acho que a situação em geral já faz a gente se sentir um pouco insuficiente, a gente sente que nunca está fazendo o suficiente, que nunca está trabalhando, nunca está rendendo o tanto que precisa. Então, claro, já senti sim, mas eu acho que o mais importante é a gente focar na nossa saúde mental, ter as nossas pausas, entender que o trabalho tem o horário, tem dia que a gente vai ser super produtivo, vai conseguir fazer um monte de coisa, tem dia que não, e a gente tem que aceitar isso, não podemos nos cobrar tanto, né? Eu acho que essa cobrança pessoal é o mais importante, a gente ter um limite. Valentina de Oliveira, publicitária, muito obrigada pela entrevista e por compartilhar com a gente a sua experiência. E sobre a experiência da Valentina, nós vamos conversar agora com a psicóloga Janete Dias Pinheiro. Janete, como manter o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, trabalhando de casa? Trabalhar em home office hoje, ele pode ser uma coisa maravilhosa, como ele pode ser uma coisa péssima e horrível. E tudo tem a ver com uma questão de colocar limites. Tudo tem a ver com essa palavrinha limite, que parece ser tão fácil, mas às vezes ela não é tão fácil assim, né? Do que a gente fala de limites? Limites é você, limites de tempo que você vai ter que olhar, organizar. Qual o tempo que eu tenho? Quanto tempo eu vou poder trabalhar em home office ou não? Quanto tempo eu vou dedicar ao meu trabalho? Quanto tempo eu vou dedicar às minhas outras atividades? Bom, qual é o espaço dentro da minha casa eu vou delimitar para que seja o meu trabalho, para que aquilo seja efetivamente o meu espaço de trabalho. Delimitar aquela fronteira e aquele espaço. Uma outra questão é você limitar e estabelecer limites para a sua família, para aquelas pessoas que estão junto com você. Por quê? Você pode ser demandado pelo seu cônjuge, pelo filho, pela a secretária, pelo telefone da mãe que está ligando e etc. Então, se você não explica para as pessoas que você está ali, no seu espaço de trabalho, no seu momento de trabalho, se isso não ficar claro para o outro, você pode ter interrupções. Antes dessa pandemia, as empresas já davam muita importância ao equilíbrio emocional, à inteligência emocional. Após essa pandemia, após esse período de quarentena, isso vai ser fortalecido, a questão do equilíbrio emocional vai ganhar novo destaque?
com certeza, aquilo que já era valorizado, amplamente valorizado pelas empresas, a questão do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, ela vai ser a todo momento exigida mais e mais. Até porque as doenças psicossomáticas, elas hoje têm um volume muito maior do que qualquer outra doença. Elas só perdem para doenças cardiológicas. Mas toda essa questão de somatização tem a ver com inteligência e equilíbrio emocional também. Por isso que cada vez mais ela vai sendo requerida para todos os profissionais de qualquer ramo de trabalho. A demissão do trabalhador durante a pandemia da Covid-19 obedece às regras da CLT? Confira a seguir quais os direitos do trabalhador dispensado nesse período. Com a crise econômica, vem crescendo o número de desempregados no Brasil. De fevereiro até abril deste ano, cerca de 900 mil brasileiros ficaram sem trabalho, segundo uma pesquisa do IBGE. A taxa de desemprego subiu para 12,6%, atingindo 12,8 milhões de pessoas. Nesse período também houve o fechamento de 5 milhões de postos de trabalho. Para o trabalhador demitido durante essa pandemia, é importante saber que as regras para uma empresa dispensar um empregado continuam obedecendo à CLT. Quem for dispensado sem justa causa terá direito a receber o saldo salarial, férias, 13º salário, indenização de 40% do saldo do FGTS, vai poder sacar o fundo de garantia e o seguro-desemprego de acordo com o tempo de trabalho. Agora, se a demissão se deve ao fechamento da empresa durante a pandemia, por força maior, aí pode haver mudanças. Quando as rescisões forem por força maior, o trabalhador ele não vai receber algumas suas verbas, como, por exemplo, o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS seria somente pela metade, assim como outras questões que não são em razão da rescisão, mas pelas medidas que foram adotadas pelo governo. E para conter a onda do desemprego, o governo federal adotou algumas medidas, como o pagamento do benefício emergencial aos empregados que tiveram redução de jornada e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. A redução da jornada e do salário deve ser temporária, por até 90 dias, e pode ser de 25%, 50% ou 75%, por acordo individual ou coletivo. Que se há redução de jornada e salário do trabalhador, não se pode exigir dele a mesma carga horária que ele vinha trabalhando, ou o mesmo desempenho, as mesmas metas, porque isso não ficaria adequada a essa redução que se está fazendo. Já a suspensão temporária da prestação de serviços tem prazo máximo de 60 dias. Nas duas situações, o empregado não poderá ser demitido quando o trabalho voltar ao normal, pelo período equivalente ao tempo em que recebeu o benefício. Em que o trabalhador não recebe o salário da empresa, ele recebe o equivalente ao que seria o seguro-desemprego do governo. Esse foi o caso da Paula. A empresa onde trabalha suspendeu o contrato de trabalho dela por 2 meses. Eles não tinham muita condição de pagar todo mundo, né? Aí ele ia dar suspensão de contrato para 6 funcionários da empresa. Aí esses 6 funcionários ficaram recebendo pelo governo, né? R$ 1.045. Do qual não dá para fazer quase nada com isso, né? Porque reduziu bastante o nosso salário. Aqui a gente ganha comissão, etc e tal. Com 1.045 mal dá para pagar as contas. Então Paula, tive a ajuda da igreja, né? Em questão de alimentação, essas coisas. Até então, por conta de ter criança especial e idosos em casa, né? Paula já voltou a trabalhar e tem garantia de não ser demitida pelos próximos 2 meses. Mesmo período que ficou afastada da loja. Durante esse período, vamos rezar para que as vendas melhorem e possamos manter os nossos empregos. A flexibilização do uso do teletrabalho, a antecipação das férias individuais e coletivas e o uso do banco de horas são outras medidas que estão ajudando as empresas a preservarem os empregos. O teletrabalho já estava sendo regulamentado pela CLT e o que essas medidas em tempo de pandemia fizeram foram ajustar alguns detalhes. Que tipo de detalhe? A possibilidade de avisar o trabalhador que ele vai para o teletrabalho ou vai retornar para a empresa no prazo de 48 horas, a lei previa 15 dias. A possibilidade de se fazer um contrato para resolver com o trabalhador como é que vai ficar o custeio dos equipamentos, da infraestrutura necessária para o teletrabalho, 30 dias depois dele ser remetido para o teletrabalho e não antes de ele ir para o teletrabalho,
como era. No restante, com relação à eventual jornada de trabalho, regras de saúde, tudo mais do teletrabalho continua como sempre existiu. Uma outra novidade dessas legislações de crise da pandemia foi a possibilidade do empregador utilizar banco de horas para o período que o trabalhador não poderia ir trabalhar em razão do isolamento, em razão da empresa não estar funcionando. E a grande diferença é que esse banco de horas agora, do período de calamidade pública, ele pode ser compensado em até 18 meses depois, e não somente em 6 meses para um contrato individual e 12 para uma convenção ou acordo coletivo de trabalho, como já vinha sendo demonstrado aí pela legislação. Com tantas mudanças, empregadores e empregados precisam ficar atentos para evitar ações trabalhistas. Muitas empresas, elas acabaram agindo sem a instrução adequada, sem se preparar adequadamente, ou às vezes até por forças econômicas aí que não estavam sendo esperadas, e isso tudo vai chegar no judiciário, e já começa a chegar. Dispensas baseadas até em fake news. Por aí começaram a dizer que as rescisões de trabalhadores poderiam ser divididas em 5 vezes para qualquer empresa. E isso não é verdade, nenhuma medida legislativa foi feita nesse sentido. Então, estamos percebendo um aumento das ações trabalhistas e, com certeza, o que veremos após a pandemia vai ser isso. No próximo bloco, o advogado Murilo Chaves fala sobre a Covid-19 como doença ocupacional e de que forma o empregador pode ser responsabilizado. Até já! Com a disseminação do novo coronavírus no Brasil e no mundo, muito se tem debatido se os casos de contaminação de empregados poderiam ser considerados doenças ocupacionais, se tornando assim uma responsabilidade civil do empregador. Essa responsabilidade seria objetiva ou subjetiva? Para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o advogado Murilo Chaves. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Muito obrigado, Fabiola. Doutor Murilo, a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Sim, ela pode ser considerada uma doença ocupacional, a depender da comprovação do nexo de causalidade, que é a relação entre a contaminação da doença e o exercício da função, da atividade profissional pelo empregado. Mas esse nexo é fácil assim de ser provado ou não? É bem complicado de ser comprovado, porque a própria Organização Mundial de Saúde fala que não tem condição de perceber, de analisar, mesmo por algum exame, o momento do contágio, a data do contágio, já que nós falamos de um vírus de alta transmissibilidade. Então, lá na medida provisória 927, o artigo 29 procurava resguardar os empregadores, falando que a doença não seria considerada doença ocupacional, salvo comprovação, e aí interpretava-se pelo empregado, do nexo de causalidade, que é uma prova diabólica, uma prova impossível do empregado fazer. O STF entendeu que esse artigo era inconstitucional, suspendeu a eficácia desse artigo da medida provisória, mas também não falou que a Covid-19 é uma doença ocupacional. O que ele falou é que tem-se mesmo que comprovar o nexo de causalidade, mas que essa comprovação tem que ser feita pelo empregador, o que nós também entendemos que é uma prova muito complicada. Então, Murilo, quais os impactos previdenciários e trabalhistas após essa decisão do STF? Caracterizado o nexo de causalidade, e aí nós podemos dar um exemplo mais fácil, por exemplo, um profissional de saúde que está lidando na linha de frente do combate ao novo coronavírus e se infecta. Então fica mais fácil para esse profissional comprovar o nexo de causalidade. Comprovado esse nexo de causalidade, é uma doença ocupacional que exige um afastamento trabalhista comum. Então tem que se afastar. No caso dos profissionais de saúde, os profissionais da linha de frente, eles se afastam por um período e já retornam porque precisam da mão de obra dele lá no hospital. Mas ele tem que se afastar, depois ele volta ao trabalho e teria direito à estabilidade por ser uma doença ocupacional, comprovado esse nexo de causalidade. Então tem um impacto para o INSS, que paga além do 15º dia, se for o caso, tem um impacto para a empresa, para o empregador, que paga esses primeiros 15 dias, sem conseguir utilizar a força de trabalho do profissional, e depois tem o impacto para o empregador da estabilidade, caso comprovado esse nexo de causalidade. A responsabilidade do empregador em caso de adoecimento do empregado será objetiva ou subjetiva nesse caso? Em que hipótese poderá ser utilizada a teoria do risco criado?
Eu entendo que, nesse caso, a responsabilidade é subjetiva, porque tem a obrigatoriedade da comprovação do nexo de causalidade. Ou pelo empregador ou pelo empregado, tem-se que dar elementos, por exemplo, para o judiciário, se for uma ação ajuizada, entender que houve um nexo ali. Agora, essa decisão do STF, ela traz para os empregadores, por mais que, como nós falamos, eu entendo que é praticamente impossível que a empresa também comprove a ausência de nexo, mas ela traz para os empregadores uma obrigatoriedade de analisarem, de se resguardarem e de obedecerem ainda mais essas normas sanitárias. Aquelas empresas que estão funcionando, o empregador deve observar para os funcionários e para os clientes utilização de máscara, disponibilização de álcool em gel, distanciamento mínimo nos postos de trabalho. Por quê? Caso isso não seja efetivado na empresa e o empregado comprove, aí eu entendo que a teoria do risco criado pode ser usada. Porque pode-se entender nesse caso que a empresa abriu mão das proteções necessárias, das determinações das autoridades sanitárias e colocou a vida do empregado em risco. E no caso, doutor Murilo, naquelas atividades em que o risco de contágio pela Covid-19 é aumentado? Nessas atividades, como nós falamos, a comprovação do nexo é muito complicada. Comprovar o momento do contágio é muito difícil. Mas eu entendo que nessas atividades específicas, se eu tenho outros colegas de trabalho já contaminados, se eu lido com pacientes no meu trabalho, com pessoas contaminadas no meu trabalho, essa comprovação é mais fácil por parte do empregado e a negativa do nexo de causalidade é mais difícil por parte do empregador. Então, essas empresas, esses profissionais que lidam aí com contaminados, que lidam com pessoas com a Covid-19, para eles fica mais complicado. Para os profissionais fica mais fácil comprovar o nexo e para as empresas mais complicado negar esse nexo de causalidade. Aí, no caso, a teoria seria do risco objetiva? A responsabilidade objetiva, eu entendo, porque nesse caso é muito mais fácil, é muito mais iminente que esse funcionário se contamine. Por exemplo, nós temos hospitais aqui que grande parte dos enfermeiros, grande percentual, ou já se contaminou ou está afastado, contaminado. E eles estão, inclusive, fazendo testagem a cada 2 dias para saber se o profissional está contaminado e tentar diminuir essa proliferação. E tão logo ele teste negativo, ele volta para as atividades. Nesse caso, eu entendo que a responsabilidade pode ser considerada como objetiva. E se no exercício da função o empregado não é exposto ao risco de contágio e ainda assim for contaminado, ainda configura doença ocupacional? Não. Aí, nesse caso, ele vai ter que comprovar o nexo de causalidade. Vai ter que comprovar que se contaminou no exercício da função e se é uma função que ele não tem contato direto com ninguém, ele não vai conseguir fazer essa comprovação. O que a empresa vai ter que fazer é tomar as medidas e as precauções que as autoridades sanitárias determinam. Ver com quem ele teve contato na empresa, se for o caso, isolar essas pessoas e colocá-las para trabalhar em casa, se for possível. Resguardar o afastamento imediato desse trabalhador, tão logo ele apresente os sintomas. Testá-lo, se for o caso, passado o tempo que as autoridades de saúde entendem que é o tempo necessário, para ver se ele está negativo e só retornar ao trabalho com total segurança. Porque um funcionário em uma empresa ele pode contaminar a empresa inteira se a empresa não tomar as devidas precauções. O ideal seria que as empresas fizessem testagem, testagens periódicas para evitar essa contaminação, essa disseminação do vírus. Sim, a depender da atividade profissional, o ideal seria que as empresas fizessem esses testes, porque o poder público tem tido dificuldade de testar grande parte da população. Então, o ideal seria que as próprias empresas fizessem. Ok, Murilo, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Murilo Chaves sobre a caracterização da Covid-19 como doença ocupacional. Voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Murilo Chaves sobre a Covid-19 e sua caracterização como doença ocupacional. Em caso de morte do trabalhador, existe uma implicação maior para a empresa, para o empregador? O que pode vir a acontecer nesses casos? Sim, aí nós temos que observar alguns fatores. O primeiro fator é o trabalhador morreu por conta da Covid-19, mas onde ele se infectou? Ficou comprovado o nexo de causalidade? Ficou comprovado que ele se infectou no trabalho, em razão do trabalho? Se sim, ele morreu em razão de uma doença ocupacional. Então, essa morte é equiparada a um acidente de trabalho com evento morte. Ele adquiriu uma doença ocupacional, essa doença o levou à morte. Se não, não vai ter nenhuma implicação trabalhista que não a rescisão do contrato de trabalho
pela morte do empregado. Mas digamos então que seja uma situação em que ficou caracterizada a responsabilidade da empresa, seja ele um profissional de saúde, seja ele um profissional que teve contato no trabalho com pessoas contaminadas e daí se contaminou. A empresa vai ter que responder judicialmente, se a família quiser acioná-lo, ou caso faça um acordo, mas muito provavelmente nesse caso a família do falecido aciona a empresa na Justiça do Trabalho para poder requerer as indenizações decorrentes da morte, a depender da idade, um pensionamento, às vezes em parcela única, é assim que tem decidido os tribunais regionais por conta do falecimento, e todos os direitos trabalhistas daí decorrentes, porque é a mesma situação de um trabalhador morrer em pleno exercício do trabalho, ou sofrer um acidente de trabalho, ser internado e depois morrer. Caracterizada a relação da doença com o trabalho, o nexo de causalidade, a empresa sofrerá uma série de implicações. Doutor Murilo, na hipótese de que o empregador tome todos os cuidados e cumprimentos legais impostos, empregados ainda podem se submeter ao contágio da doença. Nesses casos, o empregador deve realizar a emissão do CAT? Comprovado o nexo de causalidade, sim, porque a comunicação de acidente de trabalho ela deve ser feita sempre que houver um acidente de trabalho, uma doença ocupacional assim correlata. Mas para comprovar, como nós estamos falando desde o primeiro momento, é muito complicado. Então, a não ser que seja um profissional da área de saúde, que a chance de ter se contaminado no ambiente de trabalho é muito mais fácil, em regra os empregadores não vão fazer essa emissão, salvo por uma determinação judicial, por alguma coisa nesse sentido. Porque é muito complicado comprovar o momento do contágio, muito difícil. Por mais que eu tenha uma empresa, por exemplo, com 100 empregados, e lá eu descobri que tem 3, 4 empregados contaminados, e vão surgir mais empregados, eles podem ter adquirido a doença lá, com contato direto com esses colegas de trabalho, ou na rua, na farmácia, no supermercado, porque nós temos uma contaminação generalizada em vários locais. Muito complicada essa questão da emissão da comunicação. E comprovada a culpa do empregador, como descumprimento do protocolo de prevenção da doença, como realizar a asepsia dos ambientes, manter distanciamento entre os trabalhadores e entre estes e os clientes, há possibilidade que a empresa seja responsabilizada criminalmente? Eu entendo que sim. De maneira deliberada, se a empresa não cumpre as medidas sanitárias para a sua reabertura, para o seu funcionamento, eu entendo, porque até os decretos governamentais, tanto decretos do governo federal quanto dos governos estaduais, têm essa previsão de implicações criminais para aquelas pessoas que não cumprem as medidas e para aquelas empresas também que não cumprem o seu papel. É o momento de todo mundo cooperar, né? Pessoas físicas e jurídicas, todos nós temos uma série de responsabilidades novas com essa pandemia. Então, eu entendo que quem deliberadamente não cumpre o que está determinado, podendo fazer, ele não o faz, vai responder sim de maneira criminal. Doutor Murilo, na sua opinião, é urgente que as empresas ampliem suas responsabilidades para com a sociedade numa nova mentalidade pós-Covid-19? Com certeza. Nós nos vimos muito vulneráveis com essa pandemia. E nós, que eu falo, o mundo inteiro, porque ela afetou todo mundo. Talvez daqui para frente é o momento de as empresas entenderem também dessas responsabilidades, dos governos entenderem o quanto também são responsáveis pela existência e pelo fomento dessas atividades comerciais, porque se uma empresa fecha, nós pensamos ali que são 50, 100 famílias que são prejudicadas, né? O número de empregados ali tem que ser convertido em família, e a empresa também tem responsabilidade sempre com a saúde, com a segurança desse funcionário. Ela também, não só em tempos de pandemia, tem que zelar por isso, porque hoje os empregadores veem que o maior ativo que eles têm, com toda certeza, é a força de trabalho. Né? Sem a força de trabalho, sem o trabalhador para poder propulsionar ali o objeto dessa empresa, o objetivo dessa empresa, nada vai para frente. Então, é uma via de mão dupla. A empresa tem que ter, sim, mais responsabilidade com o trabalhador, o governo tem que ter mais responsabilidade também com os empresários e com esse apoio, e todos nós temos que colaborar. É um momento de colaboração mesmo, de boa fé, de bom senso, para que nós atravessemos essa pandemia. O papel, na sua opinião, da Justiça do Trabalho nesse momento tão difícil? A demanda vai aumentar, né, por conta de tanto desemprego. Eu penso que sim, eu penso que nós teremos um aumento de demanda substancial a partir do final do ano ou do próximo ano, porque muito desemprego, muitas empresas não conseguiram pagar as rescisões, não conseguem pagar as rescisões, muitas empresas estão estendendo o período de suspensão sem autorização legal por conta da Covid-19. Muitas empresas estão estendendo esse período sem autorização legal, sem fazer as formalizações com os funcionários. Muitas empresas, infelizmente, também não conseguem pagar salário, não têm conseguido cumprir as determinações das convenções coletivas. Algumas empresas também se aproveitam do momento da pandemia para, de má fé, não cumprirem normas do contrato de trabalho, e tudo isso acaba desaguando no judiciário trabalhista.
Porque qualquer infração ao contrato de trabalho, às normas trabalhistas, qualquer insatisfação do empregado resultante dessa pandemia vai desaguar no judiciário trabalhista. Vão ser propostas ações para discutir essas medidas, com toda certeza. Ok, Murilo, muito obrigada pela entrevista. Por nada, Fabíola, eu estou sempre à disposição. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Murilo Chaves sobre a caracterização da Covid-19 como doença ocupacional e suas implicações nas relações de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelas redes sociais, pelo portal do TRT. Até a próxima semana.